Fala pessoal, módulo 16 da nossa apostila, frente 4, é a vez da gente estudar os ângulos na circunferência. Bom, nesse módulo, espero que vocês consigam lembrar do que a gente já estudou lá no segundo ano do ensino médio, levando em consideração o ângulo central, o ângulo inscrito e os ângulos excêntricos, que são formados na circunferência. Como pré-requisitos para essa aula, a gente precisa lembrar que o arco pode ser medido angularmente e linearmente. Nessa aula, basicamente, a gente vai medir o arco em forma de ângulo somente. Precisamos lembrar alguns elementos da circunferência, por exemplo, o centro da circunferência, seu raio, o traçado da circunferência, os pontos que pertencem à mesma circunferência. Precisamos lembrar que uma reta secante é uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. A gente precisa também lembrar que a reta tangente é a reta que corta a circunferência, que tangencia, como o próprio nome diz, que toca a circunferência apenas em um ponto. E no mais, a gente lembrar que ângulo é a medida da abertura entre 2 segmentos. No nosso caso, para que vocês fiquem bem por dentro da situação, é que vai ser necessário a gente entender o ângulo em si, né, fazer a definição, como é que a gente diferencia um ângulo central de um ângulo inscrito, de um ângulo excêntrico, né, e depois a gente trabalhar com a ideia dos exercícios, né, a ideia das medidas. Então vamos começar. Ângulo central, pessoal, é aquele ângulo cujo vértice é o próprio centro da circunferência. Você imaginar na circunferência como um todo, o centro é o ponto do qual todos os outros pontos da circunferência são equidistantes. Essa distância que vai de qualquer ponto da circunferência ao centro dela é o que a gente chama de raio. Então, no desenho que vocês estão vendo aí, OA e OB são raios da circunferência e, ao mesmo tempo, o ângulo AOB, né, tem lados OA e OB, que são exatamente medidas do raio da circunferência, e, coincidentemente, o centro da circunferência é o vértice desse nosso ângulo. E aí a propriedade é a seguinte, galera. Todo ângulo central determina na circunferência um arco cuja medida angular é a mesma medida do ângulo definido por ela. Ou seja, se o ângulo central, cujo vértice do ângulo é o centro da circunferência, tem medida alfa, a medida angular do segmento AB também é alfa, ok? Então, vamos lembrar de uma coisa. O ângulo central é aquele ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Sua abertura define na circunferência um arco cuja medida angular é igual à própria medida do ângulo central. Existe uma propriedade muito importante com relação à divisão da circunferência em arcos, pessoal, que é quando você vai inscrever um polígono regular numa circunferência, se o polígono regular tem n lados, basta você dividir a circunferência em n arcos congruentes. Por exemplo, se você quer definir nessa circunferência aí da imagem um hexágono regular, basta você dividir a circunferência inteira, 360 graus, em 6 ângulos, em 6 arcos, ou 6 ângulos centrais, de 60 graus, e assim por diante. Um decágono regular, por exemplo, você vai dividir o 360 por 10, você vai conseguir achar 10 arcos de 36 graus cada um, definido por 10 ângulos centrais de 36. Enfim, de forma geral, ângulo central tem um vértice no centro da circunferência, todo ângulo central define na circunferência um arco, e esse arco tem uma medida angular igual ao ângulo central. Galera, o ângulo inscrito não tem o vértice no centro da circunferência, e sim o vértice do ângulo inscrito é um ponto pertencente ao traçado da circunferência. Só que mesmo assim, todo ângulo inscrito define na circunferência um arco também de medida relacionável. A questão é que APB é um ângulo de medida alfa, abertura alfa, e P, o vértice do ângulo, é um ponto da circunferência. Ângulo inscrito é o ângulo que tem vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. Olha só, no ângulo central, os lados do ângulo são raios. No ângulo inscrito, os lados do ângulo
são secantes, ou seja, tem 2 pontos em comum com a circunferência. Enfim, todo ângulo inscrito, galera, define na circunferência um arco, cuja medida angular é exatamente o dobro daquele ângulo que fica definido de forma inscrita. Então, nesse caso, o ângulo alfa vale a metade da medida angular do ângulo do arco AB. Se no meu desenho aqui é alfa, a medida do arco AB de forma angular seria 2 alfa. De qualquer maneira, é o seguinte a propriedade. O ângulo inscrito é sempre a metade do arco que ele define na circunferência. Ou, o arco definido por um ângulo inscrito é sempre o dobro de forma angular daquele ângulo inscrito que o definiu. Pessoal, agora a gente vê 2 tipos de ângulos que são excêntricos. O primeiro é excêntrico interior, o segundo vai ser excêntrico exterior. Só que o detalhe é o seguinte, primeiro a gente precisa definir ângulo excêntrico. Secante é a reta ou segmento que corta a circunferência em 2 pontos. Então aqui a gente tem a secante que corta a circunferência em A e C, e uma outra secante que corta a circunferência em B e D. As secantes, 2 secantes em uma mesma circunferência, pessoal, podem se encontrar interna ou externamente. O encontro de 2 secantes em relação à mesma circunferência define o que a gente chama de ângulo excêntrico. Então dá uma paradinha aí, ó. Ângulo excêntrico é o ângulo formado entre 2 secantes na mesma circunferência. Porém, esse encontro das secantes pode ser internamente, tal qual está na imagem que vocês estão enxergando aí, mas também pode ser externamente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem do ângulo excêntrico exterior. E é isso que vai diferenciar a medida do ângulo excêntrico exterior e a medida do ângulo excêntrico interior. Então, assim, de forma geral, excêntrico é formado pelo encontro de 2 secantes. Se esse encontro é interno, então você vai ter o excêntrico interior. A medida do ângulo excêntrico interior depende do arco ou dos arcos que ele define. Na verdade, é a média entre eles. Então, você vê no desenho. O ângulo CPD, por exemplo, ele é excêntrico interior, porque ele é formado a partir do encontro de 2 secantes internamente. E sua medida alfa é o arco AB mais o arco AC dividido por 2. Em tese, em resumo, o ângulo excêntrico, sua medida é a média das medidas dos arcos que ele define na circunferência, quando ele é excêntrico interior. Quando ele é excêntrico exterior, pessoal, olha só, 2 secantes, AC e BD, na mesma circunferência, só que elas vão se encontrar só do lado de fora da circunferência. Esse ângulo APB é um ângulo de medida alfa, é formado pelo encontro das secantes à mesma circunferência, porém de forma externa. A medida dele, você vai fazer a medida maior do arco definido menos a medida menor do arco definido dividido por 2. Então, arco maior, arco menor, subtraiu, dividido por 2 é o valor do ângulo excêntrico exterior. Bora lá para os exercícios que a gente pode usar essas definições de forma prática a partir de agora. Ó. A medida do ângulo ADC, o ângulo ADC, vértice D, está aqui, inscrito na circunferência de centro O bom, primeiro que ele não precisava ter falado que o ângulo ADC é inscrito, porque você tem que saber que se o ângulo tem na circunferência o vértice como um ponto da circunferência, da mesma, ele é inscrito. Agora, a gente tem que lembrar que o ângulo inscrito é a metade do arco que ele define. Galera, o ângulo ADC define na circunferência esse arco AC aqui, ó. Vou frisar ele no nosso desenho. Então, dá só uma olhada de verde, o arco que o ângulo ADC define na circunferência. Esse ângulo, você pode perceber, por exemplo, ó, que se o centro é O, o AB aqui, ó, é diâmetro. Então, o arco AB, eu tenho certeza que é 180 graus. 180, porque se AB é um diâmetro, né, passando pelo O, a gente tem a circunferência dividida né, em 2 arcos de 180. Porém, o arco AB não me dá o arco verde inteiro, né? Falta esse pedacinho aqui. Detalhe, o arco BC, que é esse pedacinho, é definido pelo ângulo inscrito CAB, que vale 35. No caso, galera,
todo ângulo inscrito define um arco cuja medida é o dobro. Isso significa que se o ângulo CAB inscrito define o arco BC e o ângulo CAB vale 35, o arco por ele definido tem o dobro, 70 graus. Ou seja, nosso arco inteiro aqui, ó, ele vale 150 graus. E como o ângulo que eu procuro é inscrito, a medida dele é a metade da medida total desse segmento aqui, que vai dar, desse ângulo todo aqui, que vai dar 250. Descoberto isso, 250 dividido por 2, 125, a nossa resposta é a letra A. Pessoal, dá só uma olhada no número 2, em que está perguntando o valor de alfa na figura abaixo é... O alfa aqui é a medida de um ângulo formado pelo encontro de duas secantes externamente. Esse alfa é um ângulo excêntrico, externo. Vou fazer alguns complementos no desenho para vocês perceberem uma coisa. Pessoal, no desenho, o ângulo de medida alfa, como eu disse, ele é excêntrico exterior. Ele define dois arcos, um maior AB e um menor CD, e a medida do alfa é a diferença do maior para o menor dividido por 2. O menor eu já tenho, olha aqui, ó. Ele vale 20 graus. Eu preciso da medida do maior, que eu vou conseguir encontrar baseado nesse ângulo de 60 aqui, ó, cuja definição dele é ser um ângulo excêntrico também, só que interno. O 60 graus, que é um ângulo excêntrico interno, ele vai ser a medida do arco AB mais a medida do arco CD dividido por 2. E aí ele vai me ajudar a descobrir o valor do arco AB para depois voltar aqui. Olha só, na resolução está chamando esse arco AB de X. Eu sei então que os 60 graus aqui por ser excêntrico interno vai ser X mais 20 dividido por 2. Olha só, se você multiplicar cruzado fica X mais 20 igual a 120. Passou 20 de subtraindo, dá 100 graus. Então eu tenho 100 graus no arco AB. Agora está tranquilo para eu poder achar a medida alfa, que é excêntrico externo. É AB menos CD, 100 menos 20 dá 80, dividido por 2, 40 graus. A resposta aí é a letra B. Pessoal, número 3, as cordas AB e CD de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6 e 10 lados. Opa! AB aqui, ó, é o lado de um polígono regular de 6 lados e CD é o lado de um polígono regular de 10 lados, inscritos nessa circunferência. Detalhe. Pessoal, se AB é o lado de uma figura regular de 6 lados, quer dizer que o arco AB é o 360 da circunferência inteira, dividido por 6. Ao mesmo tempo que, se CD é o lado de um decágono regular, uma figura de 10 lados, o arco CD é a circunferência inteira dividida por 10, 360 por 10. Então, eu já vou saber valor de ângulo, ok? Na mesma circunferência, as cordas AD e BC se interceptam no ponto P, conforme a figura. Aí vai formar esse ângulo aqui, alfa, galera, que no caso é um ângulo excêntrico interno, que ele quer saber a medida do ângulo BPD. Por favor, acompanhe a resolução. Como eu havia dito, o arco AB vai ser o resultado da divisão da circunferência inteira em 6 arcos congruentes. Então, eu pego 360, divido por 6, dá 60 graus. Então, o arco AB vale 60 graus. Colocando aqui, olha só. Da mesma forma, o arco CD é o resultado da circunferência inteira dividido por 10, porque o segmento CD, a corda CD, é o lado do decágono regular. Total, 360 por 10, já que são 10 arcos congruentes, dá 36 graus. Reparem que o arco AB de 60 graus e o arco CD de 36 graus, eles ficam definidos pelo ângulo excêntrico interno de medida X. Não é essa medida X que eu quero, mas ela pode me ajudar a achar a medida alfa, porque X e alfa formam um ângulo raso de 180. Então vamos lá, para descobrir o valor de X, eu vou pegar os dois arcos que ele define, porque ele é excêntrico interno, somar e dividir por 2. Olha só, o X é o AB mais o CD dividido por 2. 60 com 36 dá 96, por 2 dá 48. Então o X aqui é 48. O exercício pedindo o alfa, o X mais alfa dá 180. Então o alfa é 180 menos 48, que dá 132. A resposta é a letra E.
Número 4. Os lados de um triângulo tangenciam a circunferência escrita em pontos que o dividem em 3 arcos, cujas medidas são diretamente proporcionais a 5, 6 e 7. As medidas dos ângulos internos desse triângulo, né, alfa, beta e gama, no caso. Pessoal, esse desenho está para auxiliar, mas olha só, como a circunferência é inscrita, os lados do triângulo tangenciam as circunferências nos pontos V, T e U, definindo os arcos VU, UT e TV. E aí, como esses arcos são, respectivamente, proporcionais a 5, 6 e 7, a gente é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar, porque quanto maior for o arco, maior vai ser o valor da proporção dele. Então, colocando aqui o UT valendo 5, o TV valendo 6 e o VU valendo 7, mas K seria a constante de proporcionalidade nossa, para a gente poder descobrir quanto que vale cada arco desse. 5K, 6K e 7K somados tem que dar 360 graus, então o K vale 20 graus. Isso quer dizer que se o K vale 20, eu já tenho as medidas desses arcos que foram definidos. 100 graus, 120 graus, 140 graus. Você pode ver que a soma dá 360 graus e esses valores são proporcionais a 5, 6 e 7. Agora, o ângulo alfa ele é formado pelo encontro e define 2 arcos. O arco VU e o arco UV. O VU vale 220 e o UV vale 140. Você vai subtrair, 220 menos 140 dá 80, dividido por 2 dá 40, é o valor do alfa. No nosso caso, a gente pode fazer também a mesma coisa com o ângulo beta, que define o ângulo de 140 mais 100, 240, e o de 120 aqui. 240 menos 120 dá 120 por 2, 60. Mesma coisa o ângulo gama, que define aqui, 140 com 120 dá 260, menos 100 dá 160, dividido por 2, 80. Então, 40, 60 e 80, a resposta letra A. Finalizando mais um módulo aqui. Até mais.